Que a paz de Jesus possa permanecer conosco hoje sempre, nos envolvendo e permitindo que consigamos fazer uma reflexão de forma tal que os nossos corações se façam preenchidos e nós consigamos percorrer essa nossa estrada com muito mais esperança, com muito mais coragem. Na noite de hoje, nós, como já anunciou a nossa irmã, nós fomos convidados a refletir sobre tudo aquilo que se nos acontece e que muitas vezes se mostra desfavorável diante daquilo que nós esperamos do nosso caminho, da nossa existência e daqueles com os quais nós convivemos. As adversidades que se interpõem nessa nossa estrada não são poucas, não são raras e todas elas têm uma finalidade. Quando nós caímos, nós muitas vezes achamos difícil nos levantar. Entretanto, recuperar-se de um tombo não é uma tarefa das mais fáceis. E nós concordamos plenamente com isso. Não são todas as pessoas, não somos todos nós que conseguimos colocar em prática aquele refrão popular que nós conhecemos naquela música do Paulo Vanzolini, que diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não é? É muito difícil fazer isso. Nem nós desejamos fazê-lo se nós não estivermos preparados para tal. Porque quando nós intentamos levantar e não estando preparados para permanecer de pé, com certeza, a 2 passos ao primeiro passo, nós iremos nos quedar novamente. E muitas vezes, quando nós caímos por qualquer motivo, como seja o fim de um relacionamento que nos abala tremendamente, a perda de um emprego que nos tira o sossego, nos deixa sem dormir, né? Um acidente, ou até mesmo a pressão do dia a dia, qual é a nossa tendência quando acontece isso? Terminamos um relacionamento, perdemos um emprego, sofremos um acidente, ou o nosso cotidiano mesmo, cheio daqueles afazeres que nem sempre são os que nós desejamos, o que é que nós fazemos? Nós nos fechamos, nos avinagramos e nos permitimos ficar estatelados no chão. Parece que o mundo se fechou. Não há saída. Nós ficamos irritados, nós ficamos, como já dissemos mesmo, avinagrados. Por consequência, nos tornamos uma pessoa que não oferece ao outro a alegria da presença. E quando nós não temos essa possibilidade de oferecer ao outro o bem que devemos oferecer, o bem que nos é pertinente, a alegria que deve caracterizar a nossa caminhada, nós pouco temos a oferecer a nós mesmos. E aí a gente se pergunta, estamos quedados, estamos ali caídos, tudo está ruim, o céu está cinzento, chove lá fora, chove na nossa alma, e a gente se pergunta, como continuar? Como seguir adiante? Vale a pena retomar o nosso caminho, a nossa ação, o nosso sentimento? Vale a pena nos esforçarmos novamente para que possamos alcançar aquele nosso objetivo? Muitos de nós vão dizer assim, não, vou tomar uma outra estrada, vou pegar um outro carro, vou buscar outra coisa para fazer. Mas há companheiros de jornada, há criaturas nesse mundo de meu Deus, que não se entrega assim facilmente, nem desiste daquilo que lhe compete fazer, diante dessas adversidades que se interpõem na estrada. Muitos companheiros, eles conseguem contornar uma situação desfavorável com muita e muita facilidade. Mesmo quando tudo parece conspirar negativamente, eles vão em frente, eles colocam um sorriso no rosto, dispostos a enfrentar o que é preciso. E muitas vezes a gente observa isso no colega de trabalho, no nosso vizinho, naquele local onde nós temos o hábito de prestar o nosso auxílio
de promoção social, não é? Nós olhamos e dissemos assim, poxa, como pode essa criatura, nessa situação de penúria, estampar tamanha serenidade em seu rosto? Como é que essa pessoa, doente como está, com filho problemático, com marido assim ou esposa assim, consegue trazer uma palavra tão firme, tão elucidativa e tão coerente para o momento que nós estamos passando? Porque muitas vezes, quando nós nos dirigimos aos outros, nós pouco levamos, mas muito nós recebemos. Mesmo que tenhamos ido até aquela pessoa sem a intenção de. Muitas vezes nós achamos que nós é que somos os portadores da boa nova, do lenitivo, daquilo que o outro necessita. E, de repente, naquela situação, aos nossos olhos adversa, aquela criatura nos mostra um caminho, nos mostra uma solução para um problema que nós nem externamos, mas que carregamos conosco, está ali presente. Então, intrigados em descobrir o que levava algumas pessoas a enfrentar aí tão bem esses contratempos da vida, alguns especialistas em comportamento passaram a estudar os traços dessas pessoas. Queriam saber qual era o móvel, qual era a motivação que fazia com que essa pessoa permaneçam de pé e expressem tamanha segurança e confiança, mesmo não tendo o que comer, o que vestir, como suprir ali a sua mesa. E muitos chegaram à conclusão nesse estudo, nessa reflexão, de que essas pessoas traziam consigo uma invulnerabilidade inata, algo como um verdadeiro dom com o qual as pessoas nasciam. Será que nós nascemos assim, com tamanha capacidade de invulnerabilidade? Ou nós somos extremamente vulneráveis? Nós temos que nos perguntar isso. Mas, mesmo achando nesse estudo que havia essa condição de, parece que essa mesma condição não respondia a tudo. E há pouco mais de uma década, pouco tempo atrás, eu já me lembro aí que saiu na revista Isso É, na revista Veja, e até mesmo na revista Cláudia, quando eles começaram a questionar e a refletir sobre essa condição que nós chamamos de invulnerabilidade. E aí começaram a perceber que as pessoas seriam, ou pareciam ser, 100% imunes à adversidade. Ora, não é possível que nós sejamos 100%, não é, invulneráveis. Não tem como condição de sê-lo, não é a realidade que permeia esse nosso caminho. Embora nós, e alguns de nós, consigamos passar pelos problemas com mais facilidade, não significa que nós saímos ou saiamos dessas situações ilesas. Não tem como. Toda situação que nós vivenciamos, que são colocadas diante de nós, tem como finalidade nos acrescentar, tem como finalidade agregar. E nós sentimos, sim, nós sentimos calor, nós sentimos frio, nós sentimos amor e nós carregamos conosco ainda desamor. Portanto, nós reagimos a todas as situações que nós experimentamos. Não há como ser diferente. Nós não carregamos conosco tamanha insensibilidade. E os estudiosos buscaram, então, ali a necessidade de encontrar um termo que viesse definir melhor essa situação quando nós conseguimos nos erguermos ou nos soerguermos de situações difíceis. E aí eles, então, encontraram, lá com a ajuda da física, um termo que veio agora, nessa última década, a representar e fazer-se presente na literatura e, muitas vezes, no nosso vocabulário, quando nós conversamos a respeito de, que é a resiliência.
O que é a resiliência? A resiliência é a capacidade, é a propriedade que alguns materiais têm, que mesmo sendo manipulados, eles conseguem voltar à sua condição original, embora toda a pressão que tenha sofrido quando da sua manipulação. E nós outros também somos assim. Há criaturas que têm um alto grau de resiliência. São pessoas que conseguem passar pelos embates da vida e saírem inteiros lá na frente. Depois olham para trás e dizem assim, poxa, aconteceu? Como? Como fui capaz de suportar? Alguns de nós até questiona, né? Eu, olhando para trás, não acredito que eu tenha vivenciado tal experiência. Olhando para trás, não acredito que estou aqui nessa situação, num momento completamente diferente daquele, onde eu posso dizer que venci um degrau, onde eu posso dizer que superei uma dificuldade, né? Por quê? À medida em que nós vamos experimentando, nós estamos num planeta de provas e expiações. Na medida em que nós vamos experimentando, a nossa capacidade de encarar as adversidades é tamanha que nós passamos a observá-las como oportunidade de mostrar e aprimorar a nossa própria competência, o nosso próprio entusiasmo. Nós somos filhos de Deus, criados com a única fatalidade, que é a de chegarmos à condição de espíritos perfeitos. Nós ainda estamos na escala considerada de inferioridade, porque estamos num planeta de provas e expiações. Muitos de nós já se diz por aí que somos espíritos bons, não somos mais inferiores, somos espíritos bons. Mas nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações, onde nós ainda lidamos com o nosso equívoco e com os nossos acertos, onde nós trazemos na nossa bagagem aquilo que ainda precisa ser aperfeiçoado, precisa ser transformado. Ações e sentimentos carregamos com essa finalidade da renovação, da transformação. E quando nós estamos nesse processo de renovação, de transformação, o que acontece? Nós nos tornamos criaturas extremamente criativas. Nós conseguimos nos levantar do chão de maneiras mais inusitadas, porque nós firmamos conosco um compromisso: não permanecerei no chão, me levantarei. E aí a gente agarra a todas as possibilidades que se mostram ao nosso derredor. A gente até eleva o nosso pensamento à luz, a Deus, pedindo que nos auxilie naquele momento. E como que, num passe de mágico, vamos dizer aqui, aspados, nós conseguimos perceber a luz no final do túnel. E nós nos encorajamos e nos agarramos e conseguimos vencer. Quando eu penso nisso, lendo agora uma reportagem recente de uma criatura lá da Índia, uma jovem, né, contemporânea da nossa idade aqui, ela é daquela classe que é mais discriminada lá na Índia, né? Aquela que não pode se misturar com ninguém. Foi obrigada a casar aos 12 anos, quando foi maltratada, era Dalit, foi maltratada e pelos familiares daquele que era o seu marido, e conseguiu sair desse relacionamento e mudar toda a sua existência. Ela voltou para o seio da família que a apoiou, coisa rara, né? E conseguiu ali se soerguer. Quando se fortaleceu, retomou as rédeas da sua vida e hoje é uma das mulheres mais ricas da Índia. De uma classe que não é permitida nem a convivência com os demais. Espúria mesmo, né? Pária da estrada. E hoje é uma pessoa que é uma executiva respeitada na Índia e no mundo.
Né? A gente vê exemplos inúmeros no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, pessoas que têm os seus membros ali decapitados ou machucados de forma tal que não possam utilizá-los na sua plenitude, e eles conseguem se tornar atletas olímpicos, eles conseguem manter a sua família, eles conseguem, enfim, vencer a dificuldade e alcançar os seus sonhos. Mas muitos de nós não têm essa capacidade. E aí a gente se pergunta nessa hora, qual é o nosso grau de resistência? Qual é o nosso grau de resistência? Olhemos para dentro de nós e nos perguntemos isso. Qual é o nosso grau de resistência diante das adversidades que nós estamos experimentando? Essa adversidade é tamanha que nos impede realmente de permanecer de pé? Ela é tamanha que consegue fazer com que nós desistamos dos nossos objetivos, dos nossos sonhos? Ou apenas nós estamos nos vitimizando e esperando que o outro venha em nosso socorro e faça por nós o que nós devemos fazer? Nós queremos que o outro tenha as rédeas deste nosso caminhar? Ou nós temos o nosso compromisso para conosco mesmos, e para com a divindade, e para com a espiritualidade que chancela a nossa estada aqui? Né? Então, cabe aqui destacar que ser resiliente não é ser indiferente e insensível. Não trata do sentir ou do não sentir, mas sim de como nós atravessamos essas experiências que estão colocadas diante de nós. Como nós enfrentamos, né? Seria uma habilidade, poderíamos até dizer assim, e nós até avançamos dizendo que é uma habilidade assim, que nós podemos adquirir, nós podemos suportar, nós temos capacidade, sim, sendo filhos de Deus, irmãos de Jesus, tendo um anjo guardião para nos sustentar na nossa individualidade, para nos auxiliar, nós temos capacidade, sim, para suportar os sofrimentos que se nos alcançam, extraindo dele tudo que ele tem para nos ensinar. Tudo que ele tem para nos ensinar. E aí, essa capacidade de aprendizado com as nossas adversidades, com a nossa dor, que é a chave do nosso sucesso, ou vamos dizer assim, a chave da nossa felicidade. Leon Denis, ele afirma com propriedade que se nas horas da nossa provação nós soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, nós compreenderíamos melhor a sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Gente, a gente não veio aqui, não tomamos esse uniforme que ora nós envergamos, através do processo reencarnatório, para sofrer, para viver tristes. De forma alguma nós fomos criados para as angústias, para a infelicidade. Nós fomos criados para chegarmos à condição de espíritos perfeitos, como obra de Deus que o somos. Somos criaturas, portanto, perfectíveis. E a dor, a razão da dor humana, nada mais é do que proteção divina em nós. A dor procede da proteção divina a que todos nós fazemos jus. Como nós dissemos, nós estamos no planeta de provas e expiações. Então, isso não significa dizer que nós ainda estamos muito aquém daquela condição de perfeição, onde nós passaremos incólume por todos os acontecimentos da nossa estrada. Então, nós tivemos ação e reação aí atrás. No dia de ontem, antes de ontem, na estrada anterior que nós percorremos. E diante da inferioridade que ainda é presente em nós, nós carregamos orgulho, nós carregamos egoísmo, nós trazemos a soberba, nós nos achamos merecedores de todas as dádivas, sem que tenhamos esforço para tal.
O nosso pai tem compromisso para conosco, a nossa mãe, então tem que nos prover de tudo aquilo que nós ansiamos. Eu sou uma boa funcionária, um bom funcionário, então meu chefe tem que estar constantemente me premiando e enaltecendo as minhas qualidades, porque senão eu não me sinto bem. Então nós carregamos isso, e aí a dor vem como um instrumento necessário para que a gente pare e olhe o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos construindo na nossa existência. Porque não é a hora mais de perguntar o que é que a vida quer que nós ofereçamos a ela. É hora de nós nos perguntarmos o que é que a vida espera que nós ofertemos a ela. Porque nós vamos passar, nós vamos caminhar, nós vamos chegar lá. E a dor vem como um instrumento desse despertar, desse aperfeiçoamento. E aí a gente vê que realmente procede da proteção divina quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, que todos vocês já devem tê-lo estudado, conhece aí, não é? Se não o conhece, é hora da gente dar uma viajada por aqueles questionamentos de Kardec, ao Espírito de Verdade. Mas lá na questão 804, nós temos um ensinamento que diz assim, eu peço licença aos senhores para lê-lo. Abre aspas. Necessário é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Fecha aspas. O que é que nós poderíamos extrair desse ensinamento? O que é que nós podemos extrair desse ensinamento? Primeiro, vamos pensar. As diferenças sempre existiram. Existem e existirão por todos sempre. Pela simples razão de termos sido criados em tempos diferentes e com aproveitamento das experiências de maneira desigual. Nenhum de nós é igual ao outro, mesmo nascidos na mesma família. Nós temos a nossa individualidade. Nós temos a nossa bagagem própria, que ao agregarmos no seio da família, no seio daqueles com os quais nós iremos conviver, né, na sociedade, nós vamos, diante dessas diferenças, nos aperfeiçoar. Nós vamos somar aquilo que temos com aquilo que o outro tem para nos oferecer. E nessa entrega de um para com o outro, nós vamos nos enriquecendo nas nossas experiências, nos nossos sentimentos. E aí é que se faz nessa relação de convivência diante das diferenças, não é? É necessário que nós tenhamos a compreensão do princípio reencarnatório, porque senão também nós não iremos admitir essas diferenças e até mesmo não teremos compreensão para com a justiça divina. Porque se nós estamos colocados num seio, né, familiar, onde nós achamos que nós fazemos parte daquele clã, nós recebemos a mesma educação, nós que temos o mesmo objetivo e não os alcançamos na mesma intensidade, nós nos frustramos, os nossos pais frustram-se conosco, porque desejam que nós sejamos médicos, engenheiros, que nós sejamos doutores, PhDs, e muitas vezes nós nos esforçamos até para tal, mas nós não conseguimos. Nós temos a nossa limitação. O nosso irmão é premiadíssimo, nós não o somos. E aí nós nos sentimos diferentes. O nosso vizinho, que parece que age assim, age assado, tem uma vida folgada, tem o carro do ano, tem uma conta recheada, todo mundo gosta dele, é super popular, e nós não somos. Né? E aí nós começamos a questionar onde é que está a justiça divina nisso, por que nós sentimos e o outro não. Mas todos nós, a verdade sentimos, mas cada um com a intensidade que lhe é necessária, com a percepção daquilo que precisa fazer. Então, a reencarnação, ela vem para explicar a todos nós esses nossos momentos, sejam eles desagradáveis ou menos desagradáveis, sejam eles de dificuldades ou de menor dificuldade. Mas a verdade nós estamos no lugar certo, na hora certa e com o instrumento certo
para o nosso burilamento. Nós não podemos nos furtar disso, nós temos que ser reconhecidos. E se nós formos refletir sobre essa questão 804, filosoficamente falando, nós vamos perceber que mesmo diante dessas diferenças, dessa diversidade de comportamentos e de sentimentos, nós vamos perceber as conotações de beleza e profundidades. Por mais difícil que você nos pareça, por mais difícil que o outro seja, por mais arrogante e prepotente que ele seja, por mais que ele nos enderece palavras ofensivas ou sentimentos de menor qualidade. Porque Jesus nos ensinou dessa profundidade e dessa beleza. Quando ele nos disse lá no seu evangelho que o escândalo ainda é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo se dá. Porque nós precisamos ser chacoalhados para que a gente possa refletir, para que a gente possa acordar, para que a gente possa perceber a nossa condição de utilidade, para que a gente saiba exatamente o que a gente está fazendo aí. No entanto, muitos de nós, e na maioria das vezes, nós acabamos por gerar uma série de conflitos e adversidades, porque nós não entendemos, nós não conseguimos conviver com essa diferença. E aí nós tomamos um caminho mais ou menos tortuoso, que só vai nos acrescentar dissabores. Nós temos mania de pegar atalho, não é verdade? Se a gente pode pegar um atalhozinho aqui, a gente abre uma picadinha ali no meio daquele mato e vamos pegando o atalho, mas sem nos preocupar com o que nós vamos deparar lá adiante. E nós não podemos pegar atalho nenhum, nós temos que deixar o rio ter o seu curso normal, nós temos que percorrer a margem deste rio. Nós não devemos e não devemos pegar atalho. Poder até que a gente pode, porque a gente tem o livre-arbítrio dentro das nossas escolhas, né? Mas já ensina-nos também Jesus que nós, dentro dessa liberdade, nós podemos semear, mas nós temos a obrigação da colheita também. E essas adversidades que nos incomodam muitas vezes, ela não acontece só no seio das relações familiares ou profissionais, não. Ela acontece até mesmo aqui no seio das nossas crenças, no rol dos nossos ambientes de lazer, em todos os lugares em que nós estivermos. E a gente tem a possibilidade, nesse momento, de observar o desafio que é estabelecer uma relação harmoniosa e fraterna. A gente ser aquele elemento onde a água vai bater e quebrar, quer dizer, ser aquela rocha, é muito difícil quando a gente está diante daqueles que não coadunam dos mesmos objetivos que nós, que não pensam como nós pensamos, que não querem alcançar aquilo que nós queremos, enfim, que não agem como nós agimos. Então, se colocar naquela condição de rocha onde a água vai bater e quebrar é muito difícil, não é fácil. Fazer silêncio para que o outro fale, não entrar no calor, né, das emoções para rebater qualquer palavra menos agradável, para impor uma verdade que a gente acredita ser a verdade absoluta, que nunca o é, nunca o será, porque a vida é de progresso, é de evolução, então o que vale hoje, amanhã já tem um valor diferenciado, né? Ou para maior ou para menor, porque nós valorizamos de acordo com a nossa compreensão, o nosso entendimento do momento, com os recursos que nós temos. Então, muitas pessoas até se afastam de nós quando nós temos esse comportamento de prepotência e arrogância. E a gente não sabe, porque fulano se dá tão bem com o outro, não se aproxima de mim, eu me esforço para me aproximar do meu filho, do meu pai, da minha mãe, daquela pessoa de quem eu quero ser amiga, mas eles se afastam. Por quê? Porque eles já estão fora desse comportamento que ainda é peculiar a nós, eles estão em uma outra sintonia, eles já estão num caminho de busca espiritual maior do que a nossa. Nós ainda estamos ligados no momento de agora, naquilo que está acontecendo agora. E a gente fica aí se perguntando, por que tantas dificuldades, Senhor? Por que as coisas ao meu redor não dão certo? Por que eu sou feia? Por que eu sou gorda? Por que eu sou magra? A gente se preocupa, né, com tanta coisa, quando a gente poderia se ocupar com tantas outras que não iriam nos martirizar, que iriam nos suavizar, não é? Então, é hora da gente
refletir no nosso próprio comportamento, naquilo que nós queremos para nós, naquilo que nós esperamos de nós, identificar as nossas limitações, mas buscar saber qual é o nosso potencial, o que é que nós temos para oferecer, para acrescentar. Vamos analisar as questões da dor e as razões pelas quais elas se dão. E se nós já estamos no Espiritismo, ou se nós estamos em crenças cristãs, com certeza nós vamos perceber que esse crer em Deus, crer no futuro, crer em momentos melhores, vai estar sempre nos exortando a uma outra condição, que é a condição, que é a exortação, a resignação, que deve permear também esse nosso comportamento, essa nossa atitude, essa nossa compreensão. Como dissemos, e a gente não tem como se furtar disso, a Terra é um planeta de expiação e prova. Aqueles que nasceram aqui, que nascem aqui, renascem aqui, e isso acontece em massa, não é na individualidade, um aqui, outro lá, não. Isso é em quantidade, maciçamente falando. Então, os que chegam aqui são espíritos comprometidos perante a lei de Deus. Não tem ninguém aqui que não esteja comprometido perante as leis de Deus. Todos nós estamos comprometidos, sem medo de errar, diante das leis de Deus. Tanto é que é um planeta de provas e expiações. Se não tivéssemos esse comprometimento, estaríamos em um planeta de regeneração já, e no momento mais feliz da nossa existência. Por isso, a Terra ainda é um lugar onde nós não iremos viver sem os incômodos e sem as lutas e sem as dores. Não tem como, ela vai permear, sim, a nossa estrada. E aí o Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, um dos mentores de Chico Xavier, ele tem um livro que vocês devem buscar também nos momentos de prazer de leitura, que chama Justiça Divina. E se você for lá na página 114, você vai ver o que está escrito lá. E está escrito o seguinte: somos espíritos, vejam só, somos espíritos doentes em laboriosa restauração, devidos aos débitos contraídos no passado. Todos somos enfermos pedindo alta, fecha aspas. Todos somos enfermos pedindo alta. Alguns com uma doença mais grave, outros com doenças menos graves. E quando falamos doença, estamos falando da doença da alma, das dores da alma. Porque o que nos incomoda não é a dor do corpo. O que nos incomoda é a dor da alma. É essa que faz com que nós fiquemos retraídos. Porque se nós somatizamos o nosso corpo físico, qualquer mácula, ela primeiro está no nosso corpo espiritual. A resignação e a aceitação é que irá processar essa cura no corpo somático. Não adianta a gente querer prensar ali uma ferida, alguma coisa, se nós primeiro não nos curarmos intimamente. Por isso que Jesus disse que nós teríamos o poder da cura, que nós temos o poder da cura. Ele não veio aqui no planeta Terra para processar curas materiais, físicas. Ele veio para falar de amor, para exemplificar amor, para falar das virtudes que ainda estão adormecidas em nós. E nos diz que a partir do momento em que nós vivenciarmos cada uma delas, nós estamos nos possibilitando a cura íntima. Porque ninguém cura ninguém, porque quem nos cura somos nós mesmos, a partir da nossa renovação, da nossa transformação. Isso aí está implícito também no nosso comportamento, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, quando nós falamos dessas adversidades, quando nós falamos de sofrimento, isso tudo é consequência de violação, é consequência de abuso, no curso dos quais a lei divina foi desrespeitada e os deveres negligenciados.
Se nós estamos sofrendo as consequências, é porque lá atrás nós nos comprometemos. Se nós estamos como agentes deste momento em relação ao outro, nós estamos nos comprometendo nesse momento e mais tarde teremos a devida colheita. Então, dor e adversidade, elas se apresentam como oportunidades para que nós consigamos aí desgastar os débitos que carregamos conosco e conquistar a nossa liberdade. E a gente ouve às vezes dizer, Jesus liberta, né? É uma frase que a gente ouve muito. Mas como Jesus liberta? Simplesmente porque ele se coloca diante de nós, estala os dedos, levanta a sua destra, coloca em nós e diz, está libertado? Não. Aqueles que não tenham pecados, que atire a primeira pedra. Levante, siga e não peques mais, porque se o fizeres, terá que arcar com as consequências. É essa liberdade a qual nós somos concitados, a modificar, a transformar, a renovar, não nos permitirmos mais ficarmos ali presos numa caverna primitivista, né, de pseudo-autossuficiência, que nós não somos autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Não é à toa que a gente é colocado em sociedade, é porque a gente precisa. E o outro, mesmo aquele que não coaduna com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, que nós consideramos o nosso adversário, ou, entre aspas, o nosso inimigo do momento, é o professor do qual nós estamos necessitados, e que está ali diante de nós para nos servir, porque ele está nos mostrando exatamente onde é que nós estamos falhando. Porque ninguém melhor para nos conhecer do que o nosso adversário. Ele sabe exatamente qual é a nossa fragilidade, o nosso ponto fraco. E ele vai ali com toda a força. Daí, os processos obsessivos não acontece daqui para ali, de um momento para o outro. Os processos obsessivos, quando eles se fazem perceptíveis, eles já estão acontecendo de há muito. Porque o nosso adversário, aquele que quer ajustar as contas conosco, ou nos concitar a uma reflexão daquilo que fizemos, não é? Ou que sentimos, ele é portador daquilo que nos falta ainda, que é a paciência. A paciência. Porque a gente diz, a torta é a direita, perdi a paciência, né? Perdi a paciência com A, perdi a paciência com B, me exaltei porque perdi a paciência. Ninguém perde aquilo que já possui, a gente só perde aquilo que a gente não tem. Aquilo que nós já conseguimos introjectar em nós, que nos pertence, pertence a de eterno. A gente não perde jamais. É uma conquista diária, a gente sabe, porque é muito difícil, né, Lizia? Esse exercício de amor. É muito complicado você vivenciar, porque muitas vezes aos olhos do outro, e a gente nem está habituado a isso, quando você faz silêncio ou que você se parece impassível àquela situação, o outro já logo lhe diz assim, tem sangue de barata. Ou então ele já pega aquele seu silêncio, quando você não se altera, como uma confirmação de tudo aquilo que ele está referenciando. Ele não percebe que o momento não é adequado e quando um fala, o outro tem que ouvir. E a gente não pode se deixar levar de roldão nas situações que são criadas para nos envolver. A espiritualidade, ela age, interage onde quer que nós estejamos. As forças deletérias, as forças negativas e as forças positivas estão onde nós estamos. Nós é que nos permitimos sintonizar com força A, com força B. Não é? Está em nós isso daí. E quando a gente se pergunta se é possível libertar-se de tudo isso, a gente vê também que Jesus vem no seu Evangelho nos ensinar que o remédio para as imperfeições do espírito, para as enfermidades da alma, é ainda o encontro de si para consigo, o olhar para dentro de si mesmo, se reconhecendo, né? Sem isso, não é possível processar qualquer transformação que seja, muito menos uma cura. Diante do mal da vida aí também, a gente pode dizer que a gente, seja esse mal físico ou moral,
a gente se desespera, que a gente se revolta, que a gente fica abatido. Mas por que a gente fica assim? A gente tem que reafirmar isso para que a gente possa desejar uma mudança, porque nós ainda ignoramos essas leis universais. Nós ainda temos aversão à dor, nós temos aversão aos padecimentos, por ignorar essa lei. Porque se nós estamos prontos para entender que a lei de causa e efeito é presente e ela é inexorável, não adianta querer fugir, nós vamos entender o porquê daquilo está acontecendo conosco e qual é a nossa responsabilidade sobre tudo aquilo. E se a gente parar para pensar, muitas vezes o grito não veio da outra parte. O primeiro grito, ele veio de nós. Só que nós não percebemos, ou já aconteceu em outra ocasião, em uma outra situação, mas a lei do retorno vem no momento propício, na hora que nós estamos preparados e com os instrumentos certos para poder nos redimirmos e para podermos ressarcir. Né? Então, para que possamos perceber as bênçãos divinas, quando nós estamos em condição de adversidade, ou de dor, ou de sofrimento, é preciso que nós elevemos o nosso pensamento, a nossa visão, acima dos horizontes limitados da Terra. É preciso a gente sair, como disse, dessa caverna primitivista. É preciso a gente querer chegar do outro lado da margem. É necessário que nós queiramos ser reconduzidos ao redil de amor que Jesus nos concita e onde Ele está nos aguardando. Porque Ele já nos diz que enquanto houver uma ovelha desgarrada, eu aqui estarei. Não é? E ainda acrescentou que o sentimento maior, né, que é o amor, cobriria uma multidão de pecados. Então, nós não precisamos nos envergonhar daquilo que nós somos, da nossa realidade. Nós temos é que reconhecê-la, nos conscientizarmos dela e buscar, então, aí, forma de nós sairmos dessa mesmice, não é? Utilizando a vida ao nosso favor, né? Oferecendo para ela o que nós temos de melhor, porque assim nós vamos conseguir apreciar, nós saberemos em que consiste a verdadeira felicidade e saberemos reconhecer o nosso momento mais desagradável quando ele se apontar. E aí, conhecendo isso, nós vamos sair rapidinho dessa névoa, dessa nuvem, e vamos perceber que o sol continua brilhando sem qualquer obstáculo para o nosso dia a dia, para a nossa existência. Do ponto de vista espiritual, nós vamos perceber que o sofrimento ele vem também como oportunidade de nós agregarmos valores para a vida imortal, que é a nossa verdadeira vida. Nós estamos estagiando aqui numa escola abençoada de aprendizado, mas aqui não é o nosso estado final, não é o nosso local final. Né? Nós estamos aqui fazendo um curso e vamos seguir adiante. E o Emmanuel, ele esclarece que o sofrimento é longe de ser uma, vamos dizer aqui entre aspas, uma desgraça, como a gente diz por aí, tem função preciosa nos planos da alma, porque ele surge como consequência, como dissemos, das violações das leis, mas tem finalidade retificadora, tem função retificadora dos desequilíbrios do espírito e das lesões que nós nos permitimos agregar. E são lesões que também somatizam, né, nesse uniforme físico que nós envergamos. Por isso, é útil para o homem sentir, é útil para o homem conhecer, é útil para o homem ainda esse aguilhão da dor no estágio em que nós nos colocamos, porque sem a dor, dificilmente nós iríamos nos reajustar com a verdadeira vida. Nós iríamos nos reajustar com os compromissos assumidos anteriormente e com aqueles outros que deixamos de cumprir. Porque é muito difícil, gente, a gente está no bem bom, tudo certinho, né? O vento batendo ao nosso favor, a gente acordar a nossa consciência para uma realidade superior. Porque quando a gente está no bem bom, está tudo legal, tudo bacana, 100%, nós dizemos que tudo é consequência da nossa sabedoria. Tudo é consequência da bondade que nós carregamos em nós.
Então, nós não paramos. Quando dói, a gente para, eleva o nosso pensamento a Deus, firmamos compromisso com a divindade, prometemos em alguns casos e tal, e pedimos, e pedimos, e pedimos, e pouco evitamos para alcançar. É igual aquela história: Senhor, quero ganhar na loteria. Você disse que todas as vezes que eu pedir em teu nome, eu serei alcançado. Né? Então, eu quero ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria, e nunca ganha. Aí você começa a cobrar: ai, Senhor, você disse que todas as vezes que eu pedisse, eu seria atendido. E aí você ouve uma vozinha dizendo para você: pelo menos você ousou jogar? Quer dizer, você fez o que é da sua competência fazer para que você possa alcançar aquilo que você está solicitando? Quando a gente está no bem bom, a gente não lembra de agradecer, não. É tudo oriundo da nossa majestade. É tudo oriundo daquilo que nós temos e que nós achamos que é único e exclusivamente de nós, que não teve origem em lugar nenhum, que não fomos auxiliados por ninguém, que ninguém nos estendeu a mão em algum ponto dessa estrada, não é? Que tudo foi feito porque nós somos a rainha e o rei da cocada. Ninguém é melhor do que nós. Realmente, como filhos de Deus, nós somos todos iguais nas nossas desigualdades. Cada um traz consigo a bagagem que lhe é peculiar, mas todos nós somos filhos de Deus e respeitados por Ele da mesma forma. Deus não nos distingue, em hipótese nenhuma. Né? Então, nós estamos aqui e vamos continuar enquanto aqui estivermos, até mesmo quando esse planeta chegar à sua condição de regeneração, convivendo com parcelas de sofrimento, seja qual for a nossa posição. Nós podemos estar no convés, nós podemos estar na primeira classe, nós podemos estar no sótão, mas todos nós estamos no mesmo navio em situações diferentes, mas ainda no mesmo navio, com o nosso comprometimento, com a nossa responsabilidade de uns para com os outros. Então, sofrimento, gente, não é punição. A adversidade não é punição, né? Sofrimento funciona como reequilíbrio, funciona como tratamento. E sem isso, na condição de provas e expiações, na nossa condição evolutiva de hoje, nós não conseguiríamos reajustar e acordar a nossa consciência para uma realidade superior. Quando dói, nós lembramos de Deus. Quando dói, nós lembramos dos nossos anjos guardiões, nós lembramos dos nossos mentores. Nós paramos, né, para pedir e buscamos meios até mesmo para alcançar. E tudo na nossa vida é benéfico, nada na nossa vida é ruim, é desagradável. Né? Então, quando apresentar uma situação de dificuldade, vamos dar a essa situação o tratamento adequado para que essa situação não venha se transformar em momentos desesperadores, onde nós não consigamos nos reequilibrar e nos manter equilibrados até mesmo para buscar a solução. Né? Diante das adversidades da vida, nós precisamos nos manter equilibrados, porque senão nós não vamos alcançar uma saída, nós não vamos perceber a luz que se faz diante de nós. Então, perguntaríamos aqui e vamos ver se a gente consegue refletir nesses poucos minutos que temos aí. Né? Qual deverá ser, então, a atitude correta que nós devemos ter frente às nossas dificuldades, às nossas adversidades, às nossas dores? Temos que responder essa pergunta lá no nosso íntimo, mas eu vou responder aqui de uma forma verbalizada, que é buscar aquela conformação lúcida. Nós temos que ter lucidez na nossa reflexão. O outro não pode pensar por nós, o outro pode nos orientar. O outro não pode nos carregar, o outro pode caminhar ao nosso lado, mas as decisões têm que sempre partir de nós. Nós somos o timoneiro do nosso barco, então nós temos que ter uma reflexão lúcida, uma conformação lúcida dentro dessa reflexão, entendendo as raízes dos fatos, buscando saber o porquê deste acontecimento. É como buscamos saber de onde viemos, para onde estamos indo e o que é que nós estamos fazendo aqui. Então, aceitar com resignação essas dificuldades, sem rebeldia, sem recriminação. Nós temos que continuar trabalhando, por mais difícil que se nos pareça, confiantes e perseverantes, aceitando
aceitando aquilo que nos acontece, como nós aceitamos um remédio amargo quando dói o nosso estômago. Né? Nós tomamos porque nós queremos nos sentirmos melhores. Então vamos perceber que essas situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, ele funciona na nossa existência como esse remédio amargo que nós precisamos digerir para que possamos nos tornar saudáveis a partir dele e não doentes a partir dele. Né? Nós temos que nos melhorar. E quando a gente estiver passando por essas crises aí, a gente tem que colocar a vontade de Deus acima da nossa. Então, seja feita, Senhor, a tua vontade. Saibamos o que é a tua vontade. E não na nossa prece do cotidiano, seja feita a sua vontade, mas no nosso íntimo diz, mas eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não, vamos aceitar a vontade divina, vamos confiar, né? Porque nós vamos enaltecendo esses ensinamentos de Jesus em nós e nós vamos nos fortalecendo. E aí nós vamos realmente vivenciar que o jugo é leve, né? O jugo é suave e o fardo é leve, não é pesado. Nossos ombros aguentam tudo aquilo que nos acontece. Basta que a gente tenha fé, apesar das asperezas que esse caminho nos mostra. Porque não é suave o nosso caminho. É por isso que os espíritos superiores, em toda a sua literatura, eles sempre nos alertam no seguinte sentido, que em tudo que nós fizermos, nós temos que pensar em Deus primeiro. Então, numa situação de dificuldade, a gente vai ter um embate com o outro, está numa condição, numa contenda, numa coisa, vamos nos perguntar o que Jesus faria se ele aqui estivesse. Se a gente conseguir perceber o que Jesus faria naquela situação, nós estamos com a solução perfeita para aquele momento. Basta que tenhamos coragem de aplicá-la também, né? Porque às vezes essas situações, essas respostas nos vêm de forma tão singela que nós descartamos. De forma tão simples nós descartamos, porque nós ainda gostamos das coisas prolixas, das coisas difíceis, do verbo bem estruturado, né? Então, umas coisas simples, às vezes, é o que nós necessitamos e nós desprezamos aí. Então, gente, o que nos resta fazer é quando a gente estiver aí nesses momentos, a gente tenha bastante paciência, agradecendo a Deus por tudo que nos acontece, ativando aí a nossa evolução espiritual. E vamos lembrar nas nossas orações, vamos lembrar da serenidade em que nós pedimos, não é? Daquela serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, aquela coragem para modificarmos aquelas que podemos, né? E sabedoria para distinguir uma coisa da outra, que ainda é muito difícil. Mas nós precisamos pedir a Deus que nos dê essa sabedoria para distinguir aquilo que nós precisamos mudar e aquilo que nós precisamos aceitar. Normalmente a gente quer que tire do nosso caminho aquilo que nós precisamos aceitar, né? Aquilo que nós precisamos ainda que permaneça conosco como um guardião do caminho novo que nós precisamos tomar e permanecer. Então, às vezes a gente se equivoca nisso e pede realmente para modificar aquilo que não pode ser modificado. Né? E nós estávamos conversando lá fora, antes de vir para cá, e alguém nos disse que a nossa fortaleza ela está embasada, geralmente, nas nossas lutas. Naquilo que nos acontece, é ali que nós nos fortalecemos. Se está tudo bem, a gente vai remando. Se nós encontramos um obstáculo, nós começamos, então, a observar a bússola, nós começamos a olhar o mar à nossa volta, verificando onde tem um porto seguro, qual o esforço que nós podemos agregar ali para que a gente possa chegar nesse porto, né? Então, a gente vai com mais segurança, a gente vai com mais firmeza, com mais consciência, com mais compromisso, sobretudo com mais vontade. E aí, para a gente encerrar, eu trouxe para todos nós uma mensagem de Meimei, que diz o seguinte: segue fazendo o bem. Provavelmente não te faltarão espinhos e pedras. No entanto, servem nas construções e espinhos lembram rosas. Não percas a oportunidade de auxiliar. Se alguém te lança entraves à marcha, não te vincules à ideia do mal. Reflete na bondade de Deus e caminha. Não acuses a ninguém. Compadece-te e age amparando. Quem te pareça no erro, unicamente haverá estragado em si mesmo,
o sonho de amor e aperfeiçoamento com que nasceu. Não gastes tempo medindo obstáculos ou lastimando ocorrências infelizes. Ouve as frases do bem que te induzem à frente. Esquece tudo aquilo que te representa por apelo à desistência ou desânimo. Alguns dos minutos, das horas de que disponhas, investidos no reconforto aos irmãos emparedados no sofrimento, ser-te-ão contados por créditos de alegria e de paz. Sê a coragem dos que esmorecem e a consolação dos que perdem a esperança. Onde encontrares a presença da sombra, acende a luz da renovação. Quando alguém te fala em tribulações do presente, destaque as possibilidades do futuro. Aos irmãos que te exponham prejuízos de agora, aponta as vantagens que virão. Estende a própria alma na dádiva que fizeres, de tudo quanto ouças e vejas, fales ou faças. Prevalece tão somente o amor que puseres nas próprias manifestações. Se percebes a vizinhança da tempestade, não te esqueças de que acima das nuvens reina o céu azul. E se te reconheces dentro da noite, conserva a segurança da tua fé, recordando sempre de que o amanhã trará um novo alvorecer. Que esse novo alvorecer, então, nos alcance desde já e que nós consigamos, então, percorrer essa nossa estrada com a galhardia que a divindade espera que nós o façamos e que nós consigamos realmente aceitar o convite que nos fora feito lá atrás, de que nós façamos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para servir ao outro e que consigamos cumprir o maior dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e a nós, né, da mesma forma que nós consigamos estender esse amor àquele outro que caminha conosco, né? Então, que de hora em diante a nossa bandeira seja fazer ao outro o que nós gostaríamos que você nos fizesse. Com certeza, nós não teremos nenhuma das adversidades interpondo em nosso caminho, porque no momento que eu desejo o bem, somente o bem virá de retorno a mim. Que a paz de Jesus, então, permaneça com todos nós hoje e sempre.